Ei, tudo bem pessoal? Como prometido vou fazer um tipo de vídeo de prova onde vamos basicamente estar analisando as evidências que pronunciava que Julius era o quarto irmão. Eu meio que só queria faça isso no caso de alguém lá fora pensar que a revelação veio do nada, desde que eu sinto que definitivamente não, e especialmente com todas as informações que agora temos ao longo da história sobre as diferentes coisas acontecendo com Julius. Eu acho que é o definitivamente possível para mim fazer um vídeo curto meio que acabando as diferentes coisas que mostram que ele definitivamente foi prefigurado como sendo um dos quartos irmãos. Para começar com o primeiro prenúncio flagrante que chegamos no história de Julius, sendo pelo menos meio estranho na época. Eu acho que se você realmente pensei sobre isso, então é o fato de que ele estava se transformando em uma mulher para espionar Asta em sua primeira introdução, e realmente não sei como eu não instantaneamente acho que foi estranho que ele supostamente tem magia do tempo, mas ele é capaz de mudar de forma, mas ele estava fazendo isso durante aquela instância em que o vimos, e mesmo que alguém pudesse argumentar que ele envelheceu a si mesmo, como ele poderia ter mudado seu gênero quando ele envelheceu, que realmente não faria muito sentido. É uma daquelas coisas onde não vês que você meio que apenas ignorou isso como nada, mas depois do último capítulo com o que sabemos, algo que você sabe que está acontecendo é realmente estranho. E há também o fato de que, por algum motivo, durante o arco de masmorra que vamos meio que entrar, ele foi capaz, ou ele estava prestes para ler a linguagem do diabo que pediu que o mostrou em seu grimório, mas depois ele parou de dizer não, eu não posso lê-lo basicamente, e isso é realmente estranho, mas não vamos saia da ordem. Vamos para o nosso próximo ponto. Outra coisa que eu achei muito interessante depois do que sabemos no capítulo recente é que a pessoa que basicamente levou a Aston a encontrar seu espada do dólar demônio, e você sabe encontrar meu espírito do vento, era tecnicamente o próprio Julius. E eu acho que isso realmente funciona, sobre o que vou falar um pouco mais no final do vídeo, onde era basicamente a ideia de que Julius é essencialmente forçando todos a se tornarem basicamente mais forte e ganhar força. Para eles compraram Lucífero é a maior chance de ganhar essa luta. Falarei um pouco mais sobre isso no fim, mas como eu estava dizendo antes, de ser meio estranho que ele foi capaz de basicamente diga aos dois para irem a este masmorra, vá para aquela masmorra, e aquela propositalmente os levou a encontrar os dois maior tipo de um maior aumento de poder que eles conseguiram na época. E isso mudou completamente seu nível de força depois que eles passaram pelo masmorra inteira, e eu definitivamente acho que era realmente ele tentando fazer certeza de que eles eram fortes o suficiente para ter a maior probabilidade de ganhar contra Lucífero durante essa luta. É super estranho olhar para trás como supostamente do nada você sabe esse cara que está vagando pelo mundo que você conhece, coletando ou aprendendo sobre o aprendizado de diferentes tipos de magia sobre coisas diferentes, foi capaz de apenas propositalmente ser como ei, vá para isso, vá para este templo ou esta masmorra, vá buscar o espírito do vento que realmente vai impulsionar sua magia de vento, e hasta vão para isso calabouço e vá buscar essa outra anti-magia espada que realmente vai te ajudar a lutar, já que você sabe que não tem magia. Como é muito estranho olhar para trás agora mesmo. Outro ponto de interesse que eu acho é muito importante trazer à tona é o fato de que de alguma forma ele foi capaz de trazer juntos o exército de magia negra e o William da magia das árvores do mundo para o Cavaleiros Mágicos, onde ele teve mais fácil acesso a eles, os dois tipos muito mágicos que ele precisa convocar a árvore do pote de barro para abrir os portões para o submundo. É muito louco olhando para trás, já que é como pensamos na época que ele era apenas você sabe tentando trazer esses dois perdidos almas basicamente nos Cavaleiros Mágicos, para dar-lhes um lugar para residir basicamente e algum propósito. Mas agora que sabemos o que sabemos no último capítulo, parece que ele uniu-os propositadamente, sabendo que estes eram os dois aparentemente mais pessoas importantes que ele precisava trazer sobre seus planos de derrotar Lúcifer em o tempo, e ele precisava deles para abrir até os portões do submundo. Nosso próximo ponto de prova é a luta dele com o Oleiro, que é um dos mais lutas polêmicas da série, como por mais que fosse legal na época que eu fiz achar que era muito estranho que ele mesmo perdia ele, considerando que ele era você sei apenas tentando capturá-lo, não realmente derrotá-lo ou machucá-lo, mas ainda não fazia sentido que ele perdido agora faz agora também que sabemos que ele provavelmente nunca quis vencer contra ele. Em primeiro lugar, List o poesia basicamente na época eram como o maior catalisador de Austin, você sei até Yami e muitas outras pessoas se tornando mais fortes durante o chapéu arco inteiro, então faz sentido que ele não queria interferir basicamente.
sua capacidade de se tornarem mais fortes e tornar-se capaz de lutar no final do arco de espadas. Faz sentido que ele faria ter ficado na parte de trás e dado a eles hora de se tornar mais forte. Osta ganhou seu divisor preto e você sabe se tornou mesmo mais hábil em usar seu mergulho espiritual junto com pessoas como Yami ganhando monozona e ser capaz de fazer isso udar com aquela habilidade de equinócio que você conhece. Todos eles se tornaram muito mais fortes durante essa luta para fazer sentido que ele queria mover-se para o lado para que ele não tinha que interferir com eles tornando-se mais forte. E então isso também faz todo o sentido porque ele se transformou em uma criança no final do arco desde que ele mais uma vez queria ficar de fora seus assuntos, ficam fora de suas brigas e deixá-los gradualmente se tornarem mais fortes. E o também faz sentido que ele mesmo previu que Osta iria morrer, você sabe, 6 meses no futuro. Faz muito de bom senso, ele provavelmente viu um futuro com isso acontece. Fazer tudo isso era impedir que isso aconteça em um. Então eu acho que ele definitivamente não estava mentindo sobre nós o falecimento. É só que ele propositalmente fez tudo isso para que não aconteceria. Isso também nos levará a uma das teorias mais legais que eu sinto tem sair de esses capítulos recentes. E eu honestamente achar essa teoria tão legal e para o usuário do Twitter que mesmo começou a pensar como estranho discrepâncias com os relógios do arco final ou do último arco de Preto Trevo. Eu acho que ele é incrível para mesmo pensando nisso, mas o basicamente é usuário do Twitter. Eu acho que é selos do Duque pronunciados. Me desculpe se eu pronunciou errado. Ele notou algumas inconsistências estranhas com os relógios durante o arco de espadas e embora sua teoria fosse um pouco diferente de você sabe descaradamente dizendo que Julius é quem está fazendo isso, eu acho foi muito excelente que ele mesmo realmente notei que os relógios estavam mudando e ele notou isso sobre um ano atrás sobre o março de 2021. Ele notei que os relógios estão fazendo algumas coisas estranhas e eu acho isso muito legal e muitas pessoas acreditam que os relógios fazer isso é um indicador de Julius mexendo com o próprio tempo durante o arco, tentando obter os melhores resultados, as lutas que ele queria. E isso também implicaria que há a possibilidade de que durante essas lutas os lutadores do Reino do Coração Trevo itens do reino todos poderiam ter morrido várias vezes. Ele poderia ter evitado tudo isso de acontecendo, de reverter e torná-los você sabe mudar as coisas ou algo assim, ou apenas revertê-los fazendo diferente coisas para finalmente conseguir o final que ele queria que eles pegassem. E isso realmente não está fora do reino de possibilidade, considerando que você basicamente tem coisas ilimitadas que você poderia até fazer com algo como flexível, como o próprio tempo. Eu pessoalmente acho que seria ótimo se Tabata realmente diz que esta teoria é como coisa confirmada e realmente confirma que você sabe que ele estava brincando com o tempo. Eu acho que seria incrível e eu acho esse seria um dos elementos mais legais de Ata. É o fato de que havia várias vezes onde as pessoas descaradamente faleceu, mas mudou porque de um tempo de manipulação. Eu gostaria de um ponto na história onde talvez eles confrontar Lucius e eles estão conversando. Ele está basicamente falando sobre como eles morreram várias vezes ao longo da luta e foi ele que mesmo rebobinou e deu a eles a chance de voltar e fazer as coisas de forma diferente durante as lutas. Eu acho que seria muito legal e seria uma grande flexibilidade em seu parceiro para fazer todo mundo gostar. Jesus, como vamos derrotar alguém assim se houver um confronto como esse onde eles estão apenas descaradamente prestes a ir, você sabe, mão a mão com eles. Eu acho há mais alguns pontos que eu poderia entrar, mas eu acho que isso é um bom lugar para encerrar este vídeo com. Eu não queria torná-lo muito longo, eu só queria tocar em alguns dos diferentes inconsistências no momento, que foram meio que resolvidos com o capítulo recente. E eu só quero dizer que eu realmente gosto desta teoria e eu pensei que era assim insano. Eu tinha teoria sobre Julius sendo um dos anfitriões do diabo, eu meio que gostaria de ter realmente tweetado sobre isso na época, mas como eu sempre senti que era meio estranho que todos esses irmãos gostaram essas marcas na cabeça e ele também tinha uma daquelas marcações em seu testa, mas também achei estranho quando aprendemos que havia um demônio do tempo, que ele tinha magia do tempo. Então eu pensei que é meio estranho que ele tem as marcações, ele também tem magia do tempo. Ninguém mais tem isso, como talvez ele seja um Lost, mas eu nunca realmente coloquei nenhum baixo em qualquer lugar que eu meio que tinha na minha cabeça, mas ainda é muito legal e a revelação ainda me pegou desprevenido e era como Jesus, como se eu realmente não visse este chegando muito. Era apenas um grande revelação no Tabata Spark. Ele realmente fez um ótimo trabalho com isso. Eu só queria basicamente passar por cima da prova diferente sobre ele ser um traidor neste vídeo e falar sobre algumas teorias de fãs. E eu também quero ouvir de outra pessoa teorias nos comentários sobre como eles acham que as coisas vão avançar durante o próximo arco da história, que também é infelizmente o último arco da história 1.
Eu quero fazer outro vídeo, meu vídeo de herói depois deste, basicamente falando se as pessoas pensam que o arco final do meu herói agora está sendo apressado, já que eu meio que sinto vontade está sendo apressado. E eu não sei o que é a coisa do trevo preto, eu sinto vontade, faz sentido que isso poderia ser um arco final, mas acabei de me lembrar de Sabota, dizendo que ele queria que fosse tão desde que algo como Naruto ou um peça, e eu acho que ainda é possível. Ele poderia ir à Guerra de Sangue de 1000 anos da Rota, branquear e fazer igual um arco final muito longo que eu adoraria amá-lo para basicamente fazer este arco como o maior tempo possível e elimine o máximo de coisas diferentes como ele pode. Mas eu definitivamente quero saber o que você caras pensam sobre tudo isso, e se você gostou do vídeo considere curtir e se inscrever, realmente me ajuda para fora, e obrigado por assistir. Eu estou